Fala galera, beleza? Meu nome é Sinclair, eu sou professor de Geografia e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as rochas, tá? Então, os tipos de rocha, onde as encontramos, como elas se formam e por aí vai, tá? Então, nas aulas anteriores a gente já falou um pouquinho aí sobre o que é uma rocha e só para relembrar, uma rocha é um conjunto, né, um aglomerado aí de minerais, certo? Que se compacta, se solidifica e dá origem ao que a gente conhece como rocha. Parte da crosta terrestre, praticamente quase em sua totalidade, é formada por rochas, por diferentes tipos de rocha, tá? E apesar de a gente ter aí inúmeros tipos de rocha, existem três grandes categorias, que são as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, certo? Em cada uma dessas três grandes categorias a gente encontra aí vários outros tipos de rocha, tá? Então eu vou explicar um pouquinho aí sobre cada um deles, né, cada um desses tipos, para a gente se aprofundar um pouco mais. As rochas magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas, são rochas que, como o nome sugere, são formadas a partir da solidificação do magma, tá? Também a gente pode falar em cristalização, tá? do magma. Ou, em outras palavras, é como se o magma, o que é o conteúdo mais comum aí do manto terrestre, ele endureceu e por isso virou uma rocha, certo? Dependendo do processo de solidificação, do processo de cristalização, a gente pode ter aí vários tipos de rochas diferentes. Dentre os principais tipos de rochas magmáticas, a gente tem o granito, a gente tem o basalto, a gente tem o diorito e a gente tem inúmeros outros, tá? Os minerais mais comuns presentes nesses tipos de rochas são, além do quartzo e do feldspato, que são comuns a praticamente todos os tipos de rocha, temos também a mica, o piroxênio, a olivina, entre tantos outros minerais, ok? E uma outra característica da rocha magmática, que ela é responsável, ela compõe aí a maior parte da crosta terrestre, tá? Então, assim, é o tipo de rocha mais comum que existe, no caso, é a rocha magmática, ainda que para gente que vive na superfície não perceba isso, já que é um tipo de rocha que é muito mais comum em camadas mais profundas da crosta, tá? Falamos das rochas sedimentares, né? O nome também é evidente e está ligado a sedimentos, que, como eu falei em aulas anteriores, o sedimento na verdade é material que surge do desgaste de outras rochas, tá? Por ação do vento, ação da chuva, até ação humana. A rocha ela vai se desgastando e essa poeira, né, o que sai dessa rocha dá origem aí ao sedimento. Esses sedimentos normalmente vão procurar se fixar em fundos de vale, em lugares aí onde eles acabam se amontoando, passam por processos físicos, às vezes processos químicos, se compactam, se solidificam e se transformam em um tipo de rocha completamente diferente. Por exemplo, temos aí o arenito. O arenito é um tipo de rocha sedimentar formada a partir da compactação e da solidificação da areia, tá? A gente tem o argilito, que é um processo parecido, mas com argila. E a gente tem vários outros, a gente tem o folhêlio, a gente tem o calcário, enfim, são inúmeras as quantidades de rochas sedimentares, tá? Os minerais mais comuns às rochas sedimentares, além do quartzo e do feldspato, a gente tem a calcita, a dolomita e tantos outros minerais, certo? E falemos por fim então das rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas passaram por um processo de metamorfismo, de transformação, tá? Eu costumo fazer uma analogia com o leite condensado. Se você coloca uma lata de leite condensado dentro de uma panela de pressão, você obtém doce de leite, tá? E então o que acontece? Por ação do calor, por ação da pressão, você coloca um material e tem como resultado um material completamente diferente, que na verdade é o mesmo material, mas que passou por um processo diferente, tá? O mesmo vale para as rochas. Então você tem um tipo de rocha em condições de pressão intensa, de temperatura alta, se transforma
e um tipo de rocha completamente diferente, tá? Entre esses tipos de rochas metamórficas, então a gente tem o hornfels, a gente tem o mármore, né, que é muito usado aí, o xisto, o quartzito, tá? Os minerais mais comuns dessas rochas, além do quartzo e do feldspato, a gente tem a garnierita, o peroxênio, a estorolita, entre tantos outros, certo? E assim, essas rochas, né, como vocês podem ter notado, todas as três categorias, elas se transformam, tá? Elas não são estáticas no sentido de que um tipo de rocha vai ser eternamente um tipo de rocha. O da rocha metamórfica é mais fácil de perceber. Então você tinha um tipo de rocha que passou por uma transformação e virou outra rocha completamente diferente. Então a rocha original poderia ser magmática ou sedimentar e virou metamórfica. Mas isso se aplica para sedimentar. Se a sedimentar é formada por sedimentos, significa que é sedimento de outras rochas. E essas rochas podem ser rochas magmáticas, rochas metamórficas ou outras rochas sedimentares. E mesmo as magmáticas, né? Então as rochas magmáticas é a lava, o magma é solidificado, mas a gente pode pensar o inverso, que o magma é a rocha derretida. Então o magma ele pode derreter rochas que um dia foram sedimentares, foram metamórficas e depois do processo de solidificação viraram rochas magmáticas, tá? Então é um ciclo, tá? É um processo aí que transforma tipos de rochas em outros. Espero que tenha ficado claro. Lógico que há muito o que falar sobre essas rochas, mas aí é um panorama geral para vocês entenderem melhor aí como que funciona a dinâmica. A parte legal da geologia, né, que é isso, que assim, o planeta Terra tem várias rochas e as rochas elas contam histórias, né? A gente tem que aprender a ler, e quando a gente aprende a ler as rochas, a gente entende a história do nosso próprio planeta. Certo, gente? Então é isso, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, divulgar aí. Eu acho que conhecimento é sempre bem-vindo, tá? Então, até mais. Valeu.